Fala, refrigerista, vai tudo bem com você? Eu espero que sim. De todos os circuitos que existem em uma placa de ar-condicionado inverter, o que eu acho mais fascinante é o circuito de zero cross. Por outro lado, é o erro que costuma dar mais dor de cabeça para ser localizado. Porque para entender e resolver qualquer tipo de erro em uma placa de ar-condicionado, parte do seguinte conceito: para resolver você precisa compreender, tá? Senão você vai ficar tateando, procurando aleatório e não vai conseguir localizar e resolver o defeito se você não entender, né, de cada circuito que existe na placa de ar-condicionado inverter. E neste vídeo eu vou ensinar para você tudo sobre esse circuito fascinante que é o circuito de zero crossing, né? O erro de zero crossing que apresenta em qualquer tipo de placa de ar-condicionado inverter. Então, você tem aí 5 minutinhos para aprender um pouquinho mais sobre ar-condicionado inverter. Eu tenho aqui uma carga qualquer e uma rede alternada, pode ser 220, 110 ou 220, né? Alternada. Como que eu faria para ligar essa carga? Muito simples, né? Eu pego aqui o neutro, a fase, e conecto aqui na carga e ela funciona. Pode ser uma carga qualquer, tá? Pode ser uma lâmpada, um motor, uma resistência, uma carga qualquer. Ela vai, é claro que dessa forma ela vai funcionar constantemente, mas isso não é interessante. Eu preciso ter um controle sobre ela, tá? O que que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, bem aqui assim, ó, e colocar uma chave de liga-desliga, uma chave de partida, tá? Que eu possa ter controle na hora de ligar ou desligar essa carga. Tudo bem? Essa chave aqui, ela é manual, tá? Ela pode ser, sei lá, um contator, né? Pode ser um disjuntor, pode ser também um interruptor, tá? Dependendo da potência, pode ser qualquer um desse tipo de dispositivo. Eu vou acionar essa carga. Acontece o seguinte: a frequência da nossa tensão, que é alternada, acontece um ciclo positivo e negativo 60 vezes por segundo, tá? Isso daqui seria um semiciclo positivo, semiciclo negativo. Daqui até aqui é um ciclo completo e acontece 60 vezes por segundo. Cara, tente contar 60 vezes por segundo e você vai ter ideia o quanto isso é rápido. Eu tentei fazer isso e não consegui mais do que 5, pois aqui acontece 60 vezes por segundo. Acontece que quando eu aciono essa chave para ligar essa carga, eu não sei exatamente qual o ângulo dessa senoide. Ela pode, por exemplo, estar no seu pico máximo. Aqui, por exemplo, ó, tá? Esquece esse outro resto. Ela está aqui, ó, tá? No pico de tensão máxima aqui dessa senoide, né? Se for 220, então ela está no pico máximo. O que que acontece? Tensão máxima, corrente máxima. Então, no instante que eu acionar essa chave, eu vou ter um pico de corrente altíssimo aqui, que vai provocar um estresse, né, um superaquecimento nessa chave, tá? E ela vai se desgastar muito mais rápido. Para a carga não pega nada, tá? Se ela está projetada para 220 ou 110 ou 380, normal, tá? Mas para a chave, que vai ficar fazendo essa partida toda hora, dependendo do ângulo dessa senoide, se ela estiver no pico máximo, vai ter uma corrente alta, tá? Essa é uma das formas de você criar uma chave de partida para acionar uma carga. Existe uma outra forma, que seria uma chave eletrônica, analógica ou digital, geralmente é digital, para acionar essa mesma carga, que seria exatamente assim. Eu posso acionar essa carga também com uma chave eletrônica, poderia estar usando um DIAC, que é um componente feito por semicondutores bidirecional, tá? Que eu posso estar utilizando na tensão alternada, que ele vai conseguir deixar a corrente ir num sentido e no outro também. Porém, essa chave de partida, ela é acionada através, né, de um microcontrolador, de um Arduino, qualquer tipo de componente que consiga gerar, né, um sinal PWM aqui, ó, ok? Acontece o seguinte: imagine você que antes, essa situação aqui não muda, tá?
Antes eu tinha aqui um contator, um interruptor, um disjuntor, né, causando esse estresse na hora de ligar essa carga. Imagine se for uma chave eletrônica, né, que é um pouco bem mais sensível, né? Muito provavelmente uma chave dessa não duraria muitas partidas, né, para poder para continuar fazendo essa ligando e desligando, né, sofrendo aí esses picos de corrente. Beleza? Vocês acreditam que teve um sabido aí que através de um CI inteligentíssimo, com tecnologia de ponta, o cara criou um circuito que consegue saber exatamente quando essa senoide está passando pelo eixo zero. E assim, ele informa ao CI chaveador, ao driver, né, ao gerador do sinal PWM, exatamente no instante que a corrente está passando, que a senoide está passando pelo eixo zero, para que essa chave seja acionada a primeira vez somente nesse instante. E assim ele evita um pico de corrente em cima da chave de partida. É por isso que daí surgiu-se, né, esse nome de zero crossing. Crossing quer dizer cruzamento. E zero é zero mesmo, né? Zero crossing, né? É quando a senoide passa exatamente pelo eixo zero. Na placa de ar-condicionado, pessoal, é exatamente assim, a grosso modo, né? Isso aqui não está ao pé da letra, tá? É só um esboço, mas é assim que a lógica funciona, tá? Vamos compreender? Na placa nós temos duas trilhas, não é isso? L e N, mesmo que seja neutro e fase, ou pode ser fase e fase. Aqui nós temos um amplificador operacional, pode ser o LM393, existe vários outros, tá? De várias marcas, vários códigos, mas com a mesma função, tudo bem? Perceba que aqui eu tenho uma trilha, tem uma outra trilha, essas trilhas, ela passa por 3 resistores em série de altíssimo valor, tá? Geralmente acima de 60 kΩ, tá? Cada um. Então tem um 3 aqui, porque aqui não pode entrar tensão alta. Diga-se de passagem, essa tensão aqui, ela pode ser 127, 220, 380, né? Dependendo da tensão de alimentação do ar-condicionado em questão, tá? Então, essa tensão alta não pode entrar nesse componente aqui, que ele é sensível, tá? Ele é alimentado somente com 3,3 volts, tá? Geralmente aqui, 1, 2, 3, o pino 4, o terminal 4 é o aterramento, né? Que começa a contar aqui, ó. Onde que tá essa bolinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o oitavo é onde que entra a alimentação, tá? Então, ele recebe uma alimentação externa, obviamente. Já fica essa dica, tá? Todo CI, todo circuito integrado, ele precisa ter uma alimentação à parte, tá? Que não tem nada a ver com a função que ele exerce, tá bom? Senão ele não funciona. Já fica o primeiro bizu aí, tá? O reparador de um sistema, pessoal, principalmente placa de ar-condicionado, é como se fosse um investigador de polícia. Tá? O investigador chega na cena do crime, ele é detalhista, ele repara cada detalhe. Então, se você prestar bem atenção no que eu estou te falando aqui, eu já estou te dando várias pistas de defeito quando você pegar um erro de zero cross em uma placa de ar-condicionado. Primeiro, você sabe que existe essa analogia aqui, né? Essa estrutura aqui de um circuito que fica monitorando, né, as duas fases, ou as 3 fases, ou fase neutro, para poder, qual é o objetivo desse circuito? Saber exatamente quando a senoide cruza o eixo zero. Para quê? Para que informe ao microcontrolador ou ao CI responsável pelo chaveamento dos IGBTs, que fica dentro do IPM, quando essa senoide passa no eixo zero para poder partir o compressor, tá? Para não acontecer aquela parada que a gente já falou de pico de corrente na chave de partida, que nesse caso é o IPM. Ah, Luciano, mas o IPM parte em rampa. O circuito existe, o erro existe. Aprenda sobre ele, porque no dia que você se deparar com um código de erro desse, você vai precisar desse conhecimento, tá? Se o compressor parte em rampa, não tem pico de corrente, é certo, mas que o circuito existe e que ele vai apresentar um erro de zero cross uma hora dessa, e você vai precisar aprender sobre isso, você vai, tá bom? Então vamos lá.
Perceba que o primeiro bizu eu já te passei aqui, ó. Presta atenção, seja um investigador. Repare os detalhes. Poxa, o componente, que ele é um amplificador operacional, pode ser o LM393 ou vários outros, ele tem uma alimentação. Uma hora dessa está com erro de zero cross, que nas placas da Samsung, por exemplo, ela tem 3 LED, né? A placa da Samsung, ela tem um LED vermelho, ela tem um LED laranja e um LED verde, não é isso? As placas da Samsung. Esse erro de zero cross, esse daqui vai estar aceso, esse daqui também, e o vermelho vai estar piscando, tá? Erro de zero cross. Que, aliás, eu vou te dar outro bizu também sobre as placas da Samsung. Talvez você não saiba, mas na tampa, tá, tem uma listinha com todos os códigos de erro, beleza? Então, seguindo o bonde aqui, ó, já te deu o primeiro bizu. Um dia desse, erro de zero cross, de repente o componente pode estar sem alimentação, tá? Ele pode estar sem o aterramento, rompeu uma trilha, ou por alguma razão, né, a alimentação de 3,3 não está presente, sei lá porque o regulador de tensão entrou em curto, a trilha rompeu, tá? Aqui também, perceba que nós temos resistores em série, tá? São resistores que estão interligados com tensões altíssimas para ele. Então, o resistor desse pode abrir, né? Uma hora dessa pode saturar, alterar o seu valor. Isso aqui é um amplificador operacional. A tensão que chega nele aqui, ó, seja 127, 220, 380, é uma tensão baixíssima, muito precisa, tá? Então, esses resistores aqui, eles estão na linha de frente, ó, tá? Essa tensão alta está atravessando os resistores aqui, embora que estejam em série, tá? Então, se um resistor desse, uma trilha dessa abrir, um resistor desse se alterar, né? Geralmente, para mais, né? Muito raramente um resistor vai se alterar para menos. Geralmente, se ele é de 100K, ele pode ir para 12, vai aumentar a sua resistência. Cara, vai dar uma diferença aqui. Perceba que aqui eu tenho uma trilha, ó, que traz uma comunicação para cá. Essa comunicação, pessoal, ela é um sinal binário, tá? Ela é isso aqui, ó. Tá? É um sinal, não chega a ser, é parecido com PWM, mas aqui nós só temos nível alto ou nível baixo, ou nós temos 1 ou nós temos 0, tá? Isso aqui é um código binário. Então aqui, esse microcontrolador parou de receber esse sinal, 1 e 0, sei lá, de repente essa trilha rompeu, vai disparar código de erro, porque perceba que aqui, ó, ele está interligando com o microcontrolador principal. Nesse caso aqui, esse arranjo que eu estou mostrando aqui seria numa placa da Samsung. De repente, em outra placa que vai ter o mesmo circuito com a mesma função, né, ela não tem essa topologia. Tá? Talvez tenha outros componentes, mais ou menos componentes. Talvez o circuito seja mais simplificado. Mas no caso da Samsung, tem um microcontrolador que tem a função de gerar o sinal PWM aqui, ó, que faz o engatilhamento dos IGBTs para poder acionar o compressor. Então tem um microcontrolador 2. Esse microcontrolador 2 recebe informações lá da fase para poder saber essa parada aqui, ó, esse zero cross aqui, tá bom? E para poder partir o compressor. A pessoa chegou no quarto, tá quente lá, e pá, ligou o ar-condicionado. Evaporadora passa o bizu para condensadora, ó, parte o danado aí. Aí ele entra em ação, tá? Ele fica operando direto, constantemente, tá? Mas ele só dá o primeiro pulso para partir, para sair da inércia, quando estiver exatamente nesse ponto aqui, para evitar esse estresse aqui, tá? E ele precisa, a todo momento, receber esse código para saber se lá está funcionando, tá? Lá é independente, aquele circuito é independente. Todos os componentes que tem ali, se eu não me engano, na Samsung tem uns 12 componentes, esse circuito lá, tá? Que faz parte do circuito de monitoramento do zero cross, tá? Tem uns 12 componentes, não é só aqueles 6 resistores, não. Tem também vários capacitores, filtros, tá? Que é aqueles tipo lentilha, né? Que a gente fala lentilha, que são de 100 nanofarad. Ele tem a função de
absorver ruído, né? Porque são amplificadores, CIs, eles são muito sensíveis, tá? Essas tensões que entram e saem dele não pode ter ruído, não pode ter contaminação externa ou causado pela própria placa por conta dos componentes de alta frequência. Então tem muito daqueles capacitorzinhos lá, pode ser SMD ou pode ser do tipo PTH, né, que é espetado, de 100 nanofarad. Então, aqueles capacitorzinhos lá, entrou em curto, qualquer um deles, vai dar ruim, ou o próprio LM pode entrar em curto um dia, enfim. Não chegou esse código aqui, vai disparar código de erro, porque aqui, ó, ele vai informar para o microcontrolador principal que não está recebendo informações, tá, do circuito que monitora o zero crossing. Então, ele já não vai enviar o pulso aqui, ó, já não vai deixar o compressor partir, emite essa informação para lá, e aqui, essa informação, tá, vai vir, geralmente vem para um LN, né, 2003, LN 2003, que faz a polarização desses LEDs conforme o código de erro em específico, tá? Tudo isso que acontece nesse circuito acontece também em qualquer outro circuito de uma placa de ar-condicionado. Então, segue essa lógica aqui. Esse circuito monitora a senoide para que o microcontrolador 2 faça o engatilhamento dos IGBTs somente quando a senoide esteja passando pela linha de zero, né, pelo zero cross aqui, estiver cruzando aqui o eixo zero, para evitar um pico de corrente aqui na chave de partida, que nesse caso seria o IPM. Tudo bem? Para que ele dure um pouquinho mais. Agora, só para encerrar, eu vou passar mais um recadinho para vocês. Se vocês pesquisarem aqui nas redes sociais, vocês vão ver que um curso de conserto de placa está custando geralmente 12 parcelas de R$ 197. Isso aqui dá quase R$ 2.500. Pode pesquisar, com certeza você já deve ter pesquisado. Um curso que realmente ensina, tá? Talvez você não saiba, mas eu criei um curso, tem uns 6 meses mais ou menos, um curso de conserto de placa simples, tá? Não com a intenção de ganhar dinheiro não, de ficar rico com isso não, mas para ajudar os refrigeristas mesmo. Só tem uma pequena diferença, o conteúdo é igual aos cursos caros ou talvez até melhor, tá? Segundo o relato de alguns alunos que vieram de outros cursos aí, tá bom? Não gosto de ficar criticando o curso de ninguém não. Mas comigo a diferença é que você só vai pagar uma parcela. As outras 11 fica por minha conta, tá? As outras 11 parcelas você não paga, você só vai pagar uma parcela de 197. Isso se você comprar até o dia 31 desse mês. Você só paga uma parcela. Os outros cursos, 12 de 197. Aqui você só paga uma de 197, que você pode ainda parcelar em até 12 vezes. As outras 11 ficam por minha conta. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário destacado. Se você quer aprender tudo, absolutamente tudo, sobre ar-condicionado inverter, você quer aprender, analisar, identificar, olhar para uma placa dessa daqui, ó. Quando você abre a condensadora, geralmente é isso que você vê, né? Que ela fica assim, ó, para cima. Aí quando você vira, ela tá assim, ó. Tá? Dessa forma aqui, ó. Cara, não existe nada mais angustiante para um técnico de ar-condicionado, quando chega na casa do cliente, se depara com um código de erro, abre a condensadora, vê aquilo, ele não faz ideia. Cara, pô, acabou, velho. Entendeu? Acabou. Você recorre a grupo de WhatsApp, grupo no Facebook. Galera, me ajuda aí, tô com esse código de erro. Ah, baixa um aplicativo tal. Legal, baixou. Às vezes nem precisa baixar aplicativo. Você vê no caso da Samsung, já tem uns códigos de erro até na tampa. Mas e aí? Ah, erro de zero crossing, por exemplo. Pelo amor de Deus, o que é zero cross, cara? Como é que eu vou achar esse circuito nessa placa? Tá, e eu achei, mas e aí? Ele tem vários componentes, 10, 20 componentes. Como é que eu vou saber qual desses componentes está aberto, alterado ou em curto? Cara, isso é impossível, isso aí, pelo amor de Deus. Ar-condicionado inverter, sabe, é coisa do outro mundo, não é não, pô.
Ar-condicionado inverter, placa, ela é muito mais organizada do que você pensa. Se eu te explicar como isso aqui funciona, eu não conseguiria fazer isso em uma aula só, muito menos em 20 minutos. Você vê, cara, é desse jeito mesmo. Nossa, pelo amor de Deus, eu olhava isso daí, cara, é simples assim. Você vai ficar de boca aberta. Puxa, verdade, quantas vezes eu fiquei agoniado aqui, larguei para lá, devolvi o dinheiro do cliente, troquei outra placa que o cliente pagou quase R$2.000 quando colocou, continuou o mesmo erro. Não pague 12 de 197, pague só uma de 197. Deixa as 11 parcelas que é comigo aqui, ó. Ceará, velho. É até dia 30 desse mês. O primeiro link aqui, ó. Abraço.